agora eu vou ler Lucas 12. Ajudando-se, entrando muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: Cautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sábio. Porquanto tudo em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido num gabinete sobre os telhados será agregado. E vos digo, amigos meus, não temam os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem devais temer. Temei aquele que depois de te matar tem poder para lançar no inferno. E se vos digo a este temei, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceites, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vale mais vós do que muitos passarinhos. E vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será-lhe perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não sejam sólidos de como ou de quando havereis de responder, nem de que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos venha falar. E disse-lhe da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Escautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. E propõe-lhes uma parábola, dizendo: a herdade num homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei, não tendo onde recolher os meus frutos? E disse: Farei disso: derribei os meus celeiros e edificarei outros maiores ali, reconhecendo todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tem um depósito, muitos bens para muitos anos descansar, come e bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas a vida do que sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corpos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm espinhos, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valer do que as aves. E qual de vós, tendo sólido, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem afim. E digo-vos que nem ainda Salomão,
toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e que amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que a vez de comer, o que é vez de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas as áreas. Mas vosso Pai sabe que a vez mister dela cai antes do reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agregou davos do reino. Vendei o que estes e dá esmolas. Fazei para vossas bolsas que não se envelhecem, tesouros nos céus, que nunca cabe, onde não chega ladrão, e traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Estejam rígidos os vossos lombos e acesas as vossas cadeias. E sede-vos semelhante aos homens que esperavam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas para que, quando vier e bater, logo possa abrir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando se vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingará e os fará assentar à mesa e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, que se o pai de família soubesse a que hora havia de um ladrão, vigiará e não deixará minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem na hora não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, diz que é parábolas a anos, ou também a todos. E disse o Senhor: Qual, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar até a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não nos espera, e numa hora ele não irá saber esparalá-la, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a verdade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar no fogo na terra, e que mais quero se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que se venha a cumprir. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra. Não vos digo mais antes disseram. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, os filhos contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. E disse-lhe também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo disseis: lá vem a chuva, e assim sucede.
E quando assopra o sim, dizes, haverá calma e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos? E o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao mestrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juízo, e o juízo te entregue no mineiro, e o maneiro te encerre na prisão? Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro